Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Vamos bater um papo aqui sobre diagnóstico de câncer. Como superar o medo e ter força na jornada. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E eu já vou chamar aqui a Patrícia Levi. E a gente vai começar aqui a bater um papo que com certeza pode servir para qualquer pessoa, não só que teve um diagnóstico de câncer, mas que já passou pela suspeita ou tem alguma suspeita de câncer. Então tudo que a gente vai falar aqui, com certeza vai ajudar você que está aí ouvindo a ter menos medo e ter mais força. Vou já chamar a Patrícia aqui. Seja bem-vinda, Patrícia. A gente combinou essa live aí, já tem aí mais ou menos uma semana e pouquinho, né? A Patrícia, ela é empreendedora, ela tem um podcast, Patrícia Levi, e ela me convidou na semana passada para a gente falar sobre esse assunto tão importante que a gente colocou aqui, diagnóstico de câncer. Como superar o medo e ter força na jornada. Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, para quem não me conhece, e tem muitos anos que eu lido com pacientes com câncer. Eu formei em 2012 aí no Rio, né? A Patrícia fala do Rio de Janeiro. Fiz cirurgia oncológica no INCA, no Instituto Nacional de Câncer. Morei por 3 anos aí. E foi muito bom, assim, realmente, quando eu entrei lá, eu sabia muito pouco sobre o câncer, apesar de já ser cirurgião geral na época, médico e tudo. Eu entrei lá e aprendi muita coisa sobre o câncer, então eu vejo muito que quando eu venho aqui para a internet com esse objetivo de trazer essa informação, justamente para evitar o câncer, mas também para trazer informação de tratamento e enfrentamento da doença. Essa é a minha principal missão aqui. Eu queria que você, Patrícia, se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho aí do seu podcast. E hoje a gente programou um formato. A Patrícia vai fazer algumas perguntas para mim, vai ser uma coisa assim, um bate-papo, e quem está aí ouvindo, quiser aí fazer pergunta também, participar, né, Patrícia, vai ser muito bom. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Alex. Olha, uma alegria estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Você é um ser assim iluminado. Já te falaram, né, que você fala sorrindo. Eu acho isso tão lindo. Vou contar um pouquinho de mim. Eu sou coach, mãe, empreendedora, criadora do podcast Patrícia Levi, uma curiosa por natureza e um ser em evolução. E eu procurei o Dr. Alex porque há um tempo atrás eu tive eu não sei se eu posso falar do diagnóstico, mas eu fiz um exame e deu uma suspeita de câncer de mama. E eu fiquei sem chão. E aí eu mandei mensagem para o doutor Alex pedindo ajuda, né? O que ele me orientava, o que eu poderia fazer. E aquilo ali me impactou. Depois eu refiz os exames, deu tudo certo, não tinha nada. Mas aquele momento me impactou tanto na minha vida que eu fiquei assim, como que as pessoas podem encontrar forças nesse momento tão difícil? Porque
é como você falou, é um momento em que a pessoa enfrenta uma finitude. Então você pensa na família, você pensa nos filhos, em tudo que você gostaria de fazer não fez, né? Em toda a tua e na vida como um todo, né? Então é um momento muito difícil. Então eu queria assim, enfim, aí depois deu tudo certo, mas eu fiquei com essa curiosidade, né? Mais que essa curiosidade, uma inquietude espiritual de como que primeiro, como que é como são as etapas, né, que o paciente enfrenta quando recebe o diagnóstico? Porque eu acredito que deve ter aquele momento em que você fica sem chão, um momento em que você confirma ou não o que você teve. Caso você não confirme, eu acho que é um momento que você reflete muito sobre a sua vida, né? Não pode ser em vão. Mas caso seja positivo, quais são as próximas etapas? A pessoa ela fica resignada depois de um tempo, aí a força vem depois da resignação. Como é que funciona essas etapas? Como é que funciona as etapas? Funcionam as etapas do diagnóstico? Porque no primeiro momento a pessoa fica com medo, aí olha no Google, o que é pior, porque a gente fica apavorado com o que com a informação que a gente tem. Então, a pessoa que tem esse diagnóstico, primeiro, o que ela deve fazer, em primeiro lugar, quem ela deve procurar, e segundo, quais são essas etapas que a pessoa enfrenta? Olha, Patrícia, isso que você passou é algo assim que eu enfrento aqui no meu dia a dia, aqui no meu consultório. Toda semana eu recebo um paciente com um diagnóstico, uma suspeita de câncer. Então, falando aqui em suspeita, né, essa semana exatamente eu estava cuidando de uma paciente minha que vai fazer uma operação para outra coisa, mas que fez uma mamografia e ela veio alterada, né? Um caso igual ao seu. Até falei para ela, contei seu caso, né? Para dar força para ela. E realmente, a pessoa que faz um exame, o objetivo do exame ali é justamente detectar alguma alteração que a gente possa precisar cuidar daquilo. Então, se a gente for pensar numa mamografia, né, que é um exemplo aí bem comum, né, um resultado alterado, né, uma alteração ali descrita que pede para complementar com outro exame novo, né, faz uma ultrassom, faz uma ressonância. Isso realmente gera no paciente um sentimento de ansiedade muito grande, pode gerar, né? Cada pessoa, né, vai lidar com isso de uma forma, mas de maneira geral, o que eu vejo é que muita gente fica muito ansioso e muito preocupado com isso. O que eu sempre falo também para as pacientes que estão aí, até elas conseguirem dar um ponto final nesse momento, né, de dúvida, o mais importante é mesmo ter o seu médico de confiança, de preferência, aquele médico que solicitou o exame. Já que ele solicitou o exame, ele é a principal pessoa ali para te dar força, ou deveria ser alguém ali que você realmente pudesse contar para até dar um ponto final nisso, você ter ali a quem recorrer para ele explicar, né? Aí é cada caso. Então é muito comum, às vezes, do médico que está fazendo o exame, por exemplo, um ultrassom, ele detectar uma alteração ali mais suspeita e ele ali, na sua fala, ele né, ele precisa deixar o recado ali que aquilo não pode botar na gaveta e deixar para lá, sabe? Então, a gente também tem que ter muito cuidado para interpretar até mesmo o que está escrito e o que é falado do médico, porque ali por trás tem uma intenção de falar, olha, essa alteração não é um câncer, assim que a gente pode falar que mas pode ser. Aí essa dúvida, né, que gera, realmente, dependendo da forma que o paciente interpreta ou que ele ouve, pode gerar muito medo, né? Aí daí a importância
desse paciente voltar ali para o seu médico, mostrar para ele falar, olha, peraí, no seu exame clínico não tem nada grosseiro, né? Por exemplo, no caso da minha paciente examinando a mama dela, não tinha nada grosseiro ali, né? Se tiver alguma coisa, a chance é de ser algo inicial. Então, outra coisa que é importante é o médico passar ali para o paciente o que aquilo ali pode ser e desmistificar, porque às vezes na cabeça do paciente, aquela palavra câncer de mama, por exemplo, ele já associa a cirurgia da mama, de retirada de mama, a quimioterapia, a radioterapia, a casos metastáticos. E aí é isso. E se ele vai para o Google, para a internet, mesma coisa, ele vai ver isso na internet. Então, reforço que o médico de confiança do paciente e o acesso a esse médico, eu acho que é uma coisa muito importante. Fora isso, vai ser o apoio da família, né? O apoio da psicóloga, se essa pessoa tiver acesso a um psicólogo, né? Hoje muita gente faz acompanhamento com o psicólogo, cada vez mais, e tem um psicólogo de confiança, mas se não tiver, o médico mesmo pode passar. A grande coisa é isso, é apoio, é ter apoio nessa caminhada para desmistificar isso, porque uma das coisas que mais combate o medo é a informação. Quando você começa a dar informação, você tira aquilo do campo da imaginação e começa do concreto. Ó, seu caso não vai ser um caso difícil. O seu caso, mesmo se for algo mais sério, tem chance de cura. Eu vou estar aqui com você para te apoiar. Então veja como o papel do médico é importante, sempre na verdade, né? E outra coisa que combate o medo, além da informação do médico de confiança, é a ação. Então estabelecer um plano de ação. Olha, a partir daqui, vamos marcar o exame. Às vezes o médico mesmo conhece uma pessoa ou outra que pode adiantar para marcar o exame mais rápido, pedir para um colega para ver o laudo logo, né, para tentar minimizar ao máximo, para ir com essas ações minimizar o medo. Eu acho que é muito disso, sabe, Paty? E uma pergunta, esse medo, ou melhor, o diagnóstico, né? Para uns, essa informação e conhecer o que está acontecendo impulsiona e dá forças. E outras pessoas ficam piores do que as outras, né? O que que você entende que ajuda nesse momento a sua paciente, além da informação? Ou como que um familiar, qual é a melhor forma do familiar ajudar? Existe assim uma forma que você vê que é mais interessante, algum tipo de apoio? Isso eu fico curiosa, assim, porque às vezes tem pessoas que podem atrapalhar mais do que ajudar, né? Às vezes com mais desesperadas do que o paciente. Como é que funciona isso no consultório? Quando a tua paciente vai para uma consulta, ela normalmente vai sozinha, vai com alguém? Como é que funciona esse apoio? Ó, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, hoje na nossa vida corrida, né, pensando na paciente, primeiro falando da paciente, do paciente, a gente está na vida corrida, né? A gente está ali com as nossas atribulações do dia, a gente está ali preocupado com a criança, né? Vai na escola, busca na escola, é trabalho, é preocupação, né? São os eventos naturais aí que a gente já vive no nosso dia a dia, né? E hoje mesmo as pessoas vivem num nível de estresse muito alto. Então, quando a pessoa tem uma suspeita ou mesmo um diagnóstico de câncer, isso vem como uma sobrecarga, sabe? Uma sobrecarga emocional, é isso que eu vejo muito. Então, falando do paciente, né? Depois eu vou entrar na parte dos familiares, mas o que eu vejo é que o paciente precisa de algum ponto aceitar que naquele momento ele pode tirar um tempo para ele. Tirar um tempo para ele
para ele realmente pedir uma liberação no trabalho, pedir ali apoio, né, já chegando agora mais perto dos familiares, para cuidar do filho, para fazer aquilo que às vezes é uma tarefa dela e de repente pede para o esposo fazer, né, se é uma mulher, por exemplo, né, dona de casa, porque o que a gente precisa ali é diminuir o atrito, né, diminuir a sobrecarga. Então, até a gente já está cheia, né, sobrecarregada. Aí vem um diagnóstico, uma suspeita dessa. Eu acho que uma das formas mais interessantes, inteligentes, além de buscar ajuda, é aceitar ajuda, aceitar que nesse momento você vai precisar pedir apoio, no seu trabalho, pega um atestado. Gente, é um caso importante para você, né? Então isso vai te ajudar na sobrecarga. E aí, falando dos familiares, né, que vão vir, além do fato de aceitar ajuda, eu como médico e a próprio paciente entender que o próprio familiar, ele também está lidando com essa notícia. Ele também está sofrendo, ele também é como se fosse um paciente de segunda ordem. Então, todo paciente que chega aqui acompanhado do seu familiar no meu consultório, eu preciso tratar ele ali quase que como um paciente, porque ele também precisa ser ouvido. Quando eu explico uma coisa, às vezes é o acompanhante que entende melhor, né, e o paciente menos, ou vice-versa, um vai explicar para o outro, ou mesmo durante o tempo vai passando ali, aquelas informações vão se assentando, né? O médico passa muita informação numa consulta médica, né? Ainda mais, lembram, né? Uma pessoa aí com um diagnóstico, mesmo que seja uma suspeita, ele vai sair com um monte de dever de casa ali da consulta. Exame, vai naquele médico, vai naquele pré-operatório, vai fazer uma consulta aqui, outra ali. Então, ter apoio aí dessas pessoas para ajudar, né? Principalmente, eu acho assim, eu ia falar principalmente os pacientes idosos, mas a verdade é que qualquer pessoa de qualquer idade, não venha para consulta sozinho. E eu vejo, né, Patrícia, não é um número muito grande não, sabe? Mais ou menos aqui no meu consultório, na minha experiência de vida inteira também, eu posso dizer que cerca de 10% dos pacientes com esse diagnóstico ou suspeita de câncer vêm sozinhos, né? Aí aqui o meu papel aqui de realmente acolher essa pessoa, né? Porque pode ser aquela pessoa mesmo que tem essa dificuldade de demonstrar sua vulnerabilidade, né? De demonstrar, né, aquele medo de demonstrar alguma fraqueza. Na verdade não é nada disso, né? Quando você pede ajuda para resolver esse problema, você está demonstrando coragem, né, para enfrentar. Mas quando elas vêm aqui sozinhas, eu realmente tenho que conversar bem com elas e eles, né, para falar, olha, você não precisa, né, pegar isso, né, matar no peito e sair jogando sozinho. Você vai precisar de gente para te ajudar, gente para te dar apoio. Eu acho que isso é fundamental. E sobre os familiares, né, que você falou, que às vezes são mais preocupados até que o paciente, aí a gente que fez lá a formação do Jerônimo Temel, né, a gente que é coach, né, a gente que entende também de perfil comportamental, aí a gente vai entender normalmente esses familiares ou mesmo paciente que tem esse perfil mais assim alarmante, né, ou alarmista, ou preocupado, né. Tem muito aquele do perfil analista, né, aquelas pessoas que são mais ligadas a detalhes, são pessoas normalmente mais quietas, né, que normalmente gostam, né, de coisas bem explicadas, né, de ler o manual inteiro ali. Então essas pessoas também precisam de acolhimento, né? E a gente vai também, né? Aqui eu também vou ter que ajudar essas pessoas, seja o paciente, seja os acompanhantes,
a lidar com coisas que às vezes podem ser abstratas, né? Essas pessoas têm dificuldade de lidar com algo abstrato, né? Com a fé, com a esperança, com a possibilidade de dar tudo certo, né? Que às vezes é alta, né? Às vezes essas pessoas têm dificuldade, mas aí com jeitinho realmente a gente vai lidando com isso. Eu acho que a principal função aqui do médico que lida com pessoas, né? E essa é a principal função do médico, é entender que a gente também precisa acolher e não vai ser confrontando o paciente, não vai ser confrontando o familiar que a gente vai agregar, né? Que a gente vai trazer eles para a gente para ajudá-los a trilhar um caminho melhor. É isso. Eu achei tão lindo quando você me falou sobre como se fosse uma missão sua, não só como médico, de fazer diferença na vida da pessoa. E aí você me falou que o paciente, quando chega, mesmo quando o diagnóstico é negativo, que você tenta encaminhar aquele ser para que tudo que aquele ser passou não seja em vão, não seja por nada. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu achei lindo esse de você, assim, essa sua. É como se fosse uma dupla missão, a missão do médico e a missão do ser humano. Se você puder dividir um pouquinho, eu vou gostar. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Esse tema é muito, muito importante e gratidão aí pelas palavras. Desde 2012, quando eu formei no Instituto Nacional de Câncer, eu trabalhei intensamente no SUS. Basicamente, eu trabalhei 16 anos no SUS, com alto volume de pacientes, muita gente. E nesse tempo todo, como médico, né, eu fui percebendo ali que aquela pequena coisa que eu falava, um pouquinho a mais, né, que eu falava ali para aquelas pessoas, né, muitas vezes também pessoas que não tinham muita condição também, né, aquela coisa a mais que eu falava fazia toda a diferença na vida delas. Então eu fiquei reparando isso, que além da minha cirurgia, que eles precisavam de alguém ali super especialista em câncer, os pacientes também, e aqui eu falo também de todos os outros, né? Mas eu falo dessa experiência porque foi muito marcante, eram muitos pacientes. Então eu percebi que aquilo pouquinho que eu falava, aquele minuto a mais que eu passava no leito para dar uma mensagem, aqueles 10 minutos de consulta que eu parava para explicar com mais atenção, mesmo que atrasasse um pouco o meu dia a dia, aquilo fazia toda a diferença. E outra coisa que realmente me chamou a atenção, né? Eu sou cirurgião oncológico, então faço cirurgias abdominais, cirurgia de câncer gastrointestinal, cirurgia ginecológica, tumores raros, melanoma, tumor de membros, tudo isso parece muita coisa, mas o cirurgião oncológico ele tem uma formação muito global, ele entende o câncer como um todo. E muitas vezes chega para mim pacientes com suspeita de câncer. Às vezes uma mulher com um nódulo ou um cisto muito grande no ovário. E essa mulher precisa de uma cirurgia. Eu só vou conseguir falar que aquele ovário não é um câncer depois que eu faço uma cirurgia nessa mulher. Então veja, essa mulher vem com medo do câncer, aí faz um pré-operatório, faz uma cirurgia delicada, né, até com risco de vida de verdade, né? Não é comum alguém morrer por uma cirurgia, mas é um risco, pode acontecer, é raro, graças a Deus, mas pode acontecer. Então veja como você falou no início, né? Aquela pessoa ficou com medo da morte, aquela pessoa passou por um filme na cabeça de tantas coisas que ela gostaria de fazer na sua vida, tantas coisas que ela ali vê naquele momento que talvez vão acabar, né? Na cabeça às vezes da pessoa, né? Ah, meu Deus, é o fim. Então eu percebia que eu pegava na mão dessa pessoa, dessa paciente, desse paciente,
caminhar com carinho até a cirurgia, fazer a cirurgia, esperar o resultado da cirurgia, né? Recuperar de uma operação e às vezes chegar aqui, olha, caramba, deu benigno, nossa, deu tudo certo, você está curado, você está curada. Esse curado, esse curada é uma coisa muito forte para a pessoa, né? É uma gratidão, um sentimento que não tem preço. Mas se a gente usar esse curado, esse curada no sentido amplo da sua palavra, como que esse problema que te trouxe tanto sofrimento te ajudar a expandir essa cura, por que não, para as outras áreas da sua vida, para que você, nesse tempo todo que você passou angustiado, que você teve que pedir ajuda, que você teve que ressignificar muita coisa, por que daqui para frente você então não continua pedindo mais ajuda, você não continua se tratando de uma forma mais amena, você não continua cuidando mais da sua saúde, fazendo exercício físico, saindo ali de algum vício ou alguma dificuldade ali que você tinha um mau hábito. Então veja como essa oportunidade, às vezes, se ninguém fala para o paciente, e isso eu observei também, né? Observava que alguns pacientes faziam cirurgias grandes, ou mesmo que seja um exame que depois vem normal, nem faça uma cirurgia, mas passou pelo aquele terror ali daqueles dias. Ufa, deu normal, deixa eu voltar aqui para a minha vida como era antes, mas sem trazer aquela reflexão para o bem, né? Do bem. Então, isso que eu observei, fazer isso com as minhas pacientes com cada vez mais consciência, de uma forma leve, de uma forma reflexiva, e isso aí realmente é algo assim que depois que eu aprendi a operar, depois que eu aprendi a fazer cirurgias, né, cirurgia robótica, depois que eu aprendi a operar e cuidar do meu paciente muito bem, eu decidi que eu precisava aprender a fazer isso cada vez melhor, né? Então por isso que eu fui procurar, né, o curso do coaching, né, criacional lá com o Jerônimo Temer, né, lá de lá que a gente se conhece. Por isso que eu fui procurar me autodesenvolver para realmente levar isso para as minhas pacientes, levar a um próximo nível de saúde e, por que não, um próximo nível de vida após uma suspeita de câncer ou após um diagnóstico de câncer. Uhum. Agora, uma pergunta. Uma pessoa que nunca teve câncer, quer se cuidar, se cuida, faz atividade física, se alimenta bem e quer ser precavida, mas não quer ficar na paranoia. Você até usou o termo cancerofobia, né? Aquela coisa de, caramba, como proceder? Como se tornar uma pessoa precavida, mas ao mesmo tempo sem paranoia? Porque, assim, o corpo humano é vasto. E aí depois, se você depois puder falar um pouco sobre isso, assim, quais são os tipos de câncer no Brasil que tem maior incidência? Quais que a gente deve se preocupar mais? Como é que funciona, assim, para a gente poder ter esse autocuidado, mas não ficar na paranoia? Sim. A primeira coisa que eu vou falar um pouco aqui de mim, da minha família. Na minha família tem muitas pessoas que tiveram câncer. Então, eu tive um avô que morreu de câncer, um tio que morreu muito novo de câncer. Tem um histórico familiar aí importante na minha família. Algumas pessoas ficaram curadas, né, de câncer. E isso, desde que eu era criança, isso me impactava muito. Então, igual eu falei, quando eu cheguei no Instituto Nacional de Câncer, né, no INCA, em 2008, que eu fiz a primeira visita lá, eu realmente tinha medo do câncer também. Muito medo do câncer. Então, era algo assim, é como se aquele medo me atraísse para aquilo. É como se estivesse me puxando.
E eu não sabia explicar por quê. A verdade é que eu sempre gostei de cirurgias complexas e eu sou um apaixonado por cirurgias, então eu vi ali também um grande aprendizado e uma vontade de ajudar os pacientes com câncer, mas dava medo ainda. E aí foi passando o tempo, eu fui descobrindo, eu fui tratando, cuidando de muita gente. E aí, quando eu comecei a perceber, comecei a entender de fato que a gente tem sim um certo nível de responsabilidade pelo fato de ter mais chance ou não de ter câncer, isso está na nossa mão, que eu comecei a entender o seguinte: enquanto eu estiver fazendo a minha parte, enquanto eu estiver cuidando da minha saúde, eu estou dando o meu melhor. Eu comecei a entender que a melhor forma de lidar com esse medo do câncer, esse medo aí que pode ser excessivo de ter um câncer, é você cuidar mais de você. Quando mais você cuidar de você. E agora, doutor Alex, você fala só de você? Não, eu falo que isso com base científica. 90% dos casos de câncer, eles não são relacionados diretamente com fatores genéticos hereditários. O câncer, sim, ele é uma doença genética. Ele surge como várias mutações no interior de uma célula, no DNA, que somadas vão formar uma célula cancerígena, que é capaz de se dividir, multiplicar e se espalhar. Nem todos os cânceres se espalham, mas uma célula de câncer pode ter sim essa capacidade de se espalhar para outros órgãos. E essa célula de câncer, depois que ela se desenvolve, ela também pode ser atacada pelo nosso sistema imune e ela pode simplesmente morrer e acabar por ali e ninguém nem vê câncer nenhum e esse câncer nunca se manifestar. Então veja que é uma doença muito complexa, que está mesmo ligada em 90% com fatores de risco identificáveis e fatores ambientais e fatores relacionados à idade, mas somados durante um tempo, que vai lá na frente pode formar um câncer. Então, na literatura hoje, sabe-se que se você pratica atividade física, se você tem um bom sono, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma boa gestão do estresse, se você tira aí as toxinas aí, evita o álcool, não ao tabagismo, se você cuida do seu peso, combate a obesidade e o sedentarismo, você diminui aí a chance em 43% de ter um câncer. E você diminui em 52% a chance de morrer de câncer. É muita coisa. Então, veja que no momento que você está fazendo a sua parte, e isso serve para a pessoa também que teve o diagnóstico de câncer, tá, Patrícia? Quem teve o diagnóstico de câncer não pode se dar por vencido, achar, poxa, essa live, tudo isso que o Dr. Alex falou não serve para mim, não serve. Se você olhar para isso tudo que eu falei, parece muita coisa, mas se você buscar ajuda e você entender que ninguém nasce grande, que você pode começar pequenininho fazendo qualquer um desses bons hábitos e ir crescendo aos poucos, dali para frente você vai ter um nível de saúde muito melhor. Porque não é porque a pessoa tem câncer ou tem câncer que ela vai morrer de câncer, né? O fato é que o câncer ele causa um desequilíbrio no corpo. Então, à medida que a gente controla o câncer, a gente não deixa esse câncer desequilibrar o corpo, ou seja, desequilibrar os sistemas, os órgãos, e não deixa com que a pessoa venha morrer de câncer. Esse é o objetivo do tratamento. Ou curar, ou seja, eliminar a doença completamente, que a gente nunca mais veja ela, nunca mais. Isso é a cura do câncer. Existe cura do câncer. Mas
Falando em controle do câncer, hoje cada vez mais possível, mesmo para casos com câncer estar avançado e com metástase, é possível controlar por muitos e muitos anos e esse paciente viver bem. E se esse paciente que vive bem, que controla o câncer, ou que está curado do câncer, ter bons hábitos, ele vai estar fazendo a parte dele e estatisticamente está diminuindo a chance de morrer de câncer. Então hoje, eu não posso dizer que eu tenho zero medo do câncer, né? Até porque eu não estaria falando aqui a verdade. Mas o meu medo do câncer hoje é muito menor do que já foi, porque eu sinto que hoje, no momento hoje, né, eu tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu tenho tempo para fazer uma atividade física, eu tenho tempo para estar com a minha família, eu tenho tempo para almoçar na minha casa, eu tenho tempo para desfrutar de coisas que mesmo há pouco tempo atrás eu não tinha, né? Até pouco tempo atrás eu também já fui alguém que trabalhou muito, né? Que estava ali sobrecarregado. E uma das coisas que me fez me sentir melhor, né? E me sentir que eu tenho mais energia, inclusive para cuidar dos meus pacientes que me procuram aqui no meu consultório, é cuidar cada vez mais de mim, estar presente com a minha família cada vez mais, estar presente para praticar um hobby, estar presente para visitar meu pai, minha mãe, estar presente para fazer o que eu vim fazer no mundo, mas sem me sobrecarregar. É isso, eu acho que é isso. Você sabe que isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque eu fiquei curiosa de como que é para você lidar com uma doença que traz tanto medo todos os dias, né? Você acordar e dormir com algo que traz medo para tanta gente. Assim, existem alguns momentos que você dá uma sucumbida, assim, que você, ou isso para você já não te afeta tanto depois de tantos anos, ou afeta? Não, afeta. Te traz mais no sentido assim é, porque o medo, ele vibra de uma forma, né, na nossa vida, traz uma frequência. E quando a gente vibra de uma forma negativa, a gente atrai coisas negativas. Então, você consegue blindar a sua vida contra esses medos e essa sobrecarga? Porque você lida com pessoas que estão tristes, pessoas que estão, né, na beira da morte, ou pessoas que estão se superando, ou pessoas que não. Tudo bem, não foi, o diagnóstico não foi positivo e vão seguir a vida, mas é difícil. Não é, né, não é lidar com alegria o tempo todo. Na maioria das vezes é um trabalho pesado. Como que para você é vencer esse medo? Olha, Patrícia, eu vou começar falando aqui do meu dia a dia e depois eu vou falar das situações mais difíceis. O dia a dia, assim, de um cirurgião oncológico que lida com câncer diretamente é pesado mesmo, né? É verdade. Quando a gente pensa em câncer ou mesmo cirurgia oncológica, não fala, você é cirurgião oncológico, as pessoas podem achar mesmo que se trata só de morte ou se trata só de carga negativa. Sim, tem muita vida, tem muita alegria, a gente comemora muito aqui, é muito. Mas não nem tudo são flores. Tem os momentos difíceis, sim, tem os casos mais complicados. Tem aquele dia que você atendeu ali vários pacientes ali com doenças difíceis. Ou tem aquele dia que aquele paciente não ficou tão bem. Tem aquele dia que você faz uma cirurgia muito difícil. Tem. E aí, isso eu trago aqui hoje para minha vida, né? Tem 19 anos que eu sou médico, né? Então, já aprendi a conviver com isso assim muito melhor hoje, né? Eu acho que talvez no início isso me incomodava muito, assim, realmente é uma sobrecarga. Mas o que eu entendi, Patrícia,
é que a gente precisa recarregar, sabe? Eu saber como eu faço para me recarregar. Então, aí eu vou fazer a analogia aí com aquela paciente que está ali passando pela dificuldade, aguardando um diagnóstico, aguardando ali um resultado, né? Muito angustiada, está com aquela carga negativa. Então, você se conhecer, né? Então, no momento que eu comecei a buscar, Patrícia, autoconhecimento, eu acho que tem aí uns 8 anos, eu acho, que eu comecei a buscar autoconhecimento, você começa a se auto-perceber melhor. Então eu passei a me perceber ali durante o dia, naquele momento, opa, peraí, deixa eu botar uma música para eu ouvir que eu gosto, né? Eu que sou médico, eu vivo estudando, né? Eu vivo, né? Se deixar, eu vivo ouvindo um podcast para aprender alguma coisa ou algum curso que eu estou fazendo. Mas eu entender que aquele dia eu preciso ouvir uma música legal, né? Que aquele dia, daquela tarde, 5 da tarde, eu preciso sair e correr na praia para respirar, extravasar, sabe? Então é a gente se conhecer e entender o que eu faço que vai me recarregar. É eu fazer uma oração. E já fiz muito, e isso agora também vou chegar nessa parte da espiritualidade, né? Eu sou muito espiritualizado. Então, uma das coisas que sempre me recarregou as energias, numa cirurgia difícil que eu vou fazer, num caso difícil, aguardando, né, para falar com um familiar uma notícia ruim, ou saindo do CTI depois de ter visto um paciente que não está indo bem, para falar com a família. Aí vem a espiritualidade, aí vem a conexão com Deus, aí vem aquele lado nosso que é conectado com aquela coisa que a gente não consegue explicar, com aquela coisa que eu chamo de Deus, né? E qualquer pessoa pode pensar aí, né, na sua fé, do seu jeito, mas conectar com fé, com Deus, mesmo naquele momento daquela cirurgia, que às vezes eu não sei o que eu vou fazer, tão difícil que eu não sei o que eu vou fazer no momento qualquer da minha cirurgia, de um caso mais difícil, essa conexão com Deus, eu posso dizer que ela é milagrosa. Então, eu acho assim, uma das coisas que mais me recarregam é isso, sabe, Patrícia? Vou te dar um exemplo claro, bem claro. Isso já aconteceu várias vezes, graças a Deus aconteceu várias vezes. Tipo assim, eu vou lá, passo a manhã inteira, a tarde inteira operando um paciente, fazendo uma cirurgia difícil, que eu tô ali, caramba, será que essa cirurgia vai dar certo? Cara, será que essa paciente vai morrer da minha cirurgia? Imagina a carga pesada que é, né? Mas eu tô ali fazendo com fé, com esperança, né? Afinal, eu vi o caso, afinal, eu estudei aquele caso, afinal, eu decidi que era melhor, afinal, o paciente entendeu a cirurgia e ele acreditou também que aquilo era a melhor opção, né? Afinal, tem literatura mostrando aquela cirurgia, mas eu passei aquele tempo todo operando, né? Cada caso é um caso. Aí eu saio daquela cirurgia cansado, preocupado. Aí eu tô saindo do centro cirúrgico assim. Aí eu encontro um paciente que eu operei há, sei lá, 5 anos atrás. Uma cirurgia igual ou parecida, ou que eu saí do mesmo jeito. E ele, doutor Alex, tudo bem? Como é que o senhor tá e tal? Aí você vê aquele paciente e fala, caramba... não, valeu a pena. Eu sei que é difícil, não é para qualquer um fazer isso que eu fiz hoje, por exemplo, né? Continuando a minha história,
Mas, Patrícia, isso que recarrega, sabe? É você assim, passou, tá certo. Às vezes você pede um paciente, né, pela doença, ela evolui, né? Dá ali um mês, 2 meses ou o tempo que for, mas ao mesmo tempo chega um paciente curado, ao mesmo tempo chega alguém ali agradecendo ali por você ter cuidado dele com tanto carinho. Então acho que é isso no fundo, né, Patrícia, é a gente entender que a nossa energia é finita, que a gente não é super-homem e que a gente precisa se recarregar. E o que só você que está me ouvindo aí do outro lado, só a Patrícia sabe o que ela faz que recarrega ela. Então, faça mais isso, ou então façamos mais isso, né, no nosso dia a dia. Eu acho que é isso. E tem assim, alguma história que, se você, não sei se você vai se lembrar agora, mas tem alguma história ao longo desses anos de superação que te chamou muita atenção? Alguma história de um paciente que você ou operou, ou que você pôde participar, ou que colaborou na história desse paciente, de força, de superação, para que a gente possa inspirar quem está ouvindo a gente ou quem está passando por isso? Enfim, algum momento nessa tua trajetória que você se recorde. Ó, vou falar de duas. Uma das suspeitas de câncer, né? Igual eu falei, eu faço muitas cirurgias aqui por robótica, cirurgias com suspeitas de tumores de ovário. E muitas vezes chega aqui a paciente jovem, não teve filhos ainda e que está ali preocupada. Afinal, tem ali um diagnóstico, uma suspeita de câncer. Ela está apavorada. Então, dessa paciente que eu estou me recordando, ela já tinha uma filha e estava querendo ter outra, mas a suspeita era de um tumor em ambos os ovários. Então tinha a chance de perder os ovários, né? Ela foi para medicina reprodutiva, ela fez aconselhamento reprodutivo, tudo direitinho, mas o medo persistia. E aí eu levei ela para cirurgia robótica. Eu tirei um ovário e o outro eu consegui fazer uma oforoplastia, que é quando a gente descasca ali o cisto e deixa o ováriozinho bonitinho para poder ter o bebê. E um mês depois essa paciente já estava grávida. E aí e deu benigno. Olha só, essa paciente, a filhinha dela, a segunda, já está quase com 2 anos, né? Esses dias ela veio falar comigo, Ai, toda que feliz, lindo. agradecida. Então veja, né, Patrícia, olha o alívio, né, que essa paciente teve, né, e como que é importante a nossa fé. Agora o outro extremo também existe, de uma paciente que chega aqui, trazida por suas filhas, né, essa já era outra paciente, ela tem aquela síndrome do BRCA, ela já fez um tratamento de câncer de mama há 10 anos e teve um diagnóstico de câncer de ovário há cerca de 2 anos, exatamente 2 anos, e o câncer de ovário espalhado. E aí ela chegou aqui para mim, ela tinha acabado de fazer uma laparoscopia com a biópsia, com câncer em tudo espalhado, em todo quanto é o abdômen dela, e ela chegou aqui com as 2 filhas médicas, não tinham casado ainda, ambas, e eu, tá certo, acompanhei ela aqui, atendi ela aqui, olhei, examinei e falei, olha, nós vamos aqui para um próximo passo. Você vai para uma quimioterapia, do jeito que tá, não vai ser bom a cirurgia nesse momento. E aí ela foi para uma quimioterapia, ficou com a carequinha, muito difícil, né? Fica fraco o paciente, e aí aqui a nossa força aqui para falar, não, olha, nós estamos no caminho certo, tá dando certo, você tá indo bem. E aí ela veio depois para uma cirurgia. Levaram para uma cirurgia, 11 horas de cirurgia, mais de 1.000 tumores retirados do seu abdômen. Dessa cirurgia, exata cirurgia essa que eu exemplifiquei há pouco tempo, né? De uma cirurgia que você sai ali cansado, preocupado, conectado com Deus, com a sua missão ali, agradecendo a Deus que deu tudo certo, né? Foi uma cirurgia longa, mas tudo que eu planejei deu certo. E ali, aqueles familiares ali emocionados, né? Preocupados.
passa dias no CTI, passa dias no hospital, vai para casa, faz nova quimioterapia, depois mantém um tratamento, e eu faço um acompanhamento especial com essas pacientes, com consultas e também com encontros online, que eu vou trabalhando, né, isso tudo que eu falei aqui, para ressignificar a vida, para tornar a vida melhor, né, baseado no coaching, e vou fazendo isso tudo. E essa paciente hoje está curada, não tem câncer em lugar nenhum, está bem. E eu pude ir nos 2 casamentos. E assim, foi muito legal. E o primeiro, né, de uma delas que casou primeiro, ela casou num sábado. Eu fiquei até emocionado agora, porque eu lembrei. Eu passei o sábado inteiro operando um paciente. Era um menino com um tumor na perna, né? Eu falei que eu faço cirurgias de tumores raros, né? Na perna, né? E ele tinha um diagnóstico e estava com suspeita, achava-se que ele precisava de uma amputação, de amputar a perna, um menino de 22 anos. E aí eu fui, fiz a cirurgia, uma cirurgia delicada, tirei o tumor, não precisou cortar a perna, graças a Deus. E aí eu saí dessa cirurgia atrasado para o casamento, botei a roupa. No final meus filhos não quiseram mais ir no consultório, oh meu Deus, para o casamento, porque eu cheguei em casa, eles já não estavam mais animados, eu fui sozinho lá, cheguei na festa. Caramba, Patrícia, eu fiquei tão emocionado quando eu olhei aquela festa ali, caramba... alguma coisa que eu fiz, né, também ajudou para essa festa acontecer, né? Então é algo assim que, assim, é difícil de explicar, né? Até me emociona, porque é o sentimento daquela pessoa que vê Deus, né? Que vê Deus ali na sua cara, né? Então não tem como, né? Você ver Deus na sua cara e não acreditar em Deus, né? Então é isso, Patrícia. Essas histórias me comovem muito e me dão muita energia. Agora eu não sei nem o que te falar. Obrigado. Nossa, porque que ser iluminado que você é. Obrigado. Amém, Uma amém. pessoa tão do bem, né? Assim, um veículo do bem divino. Algumas pessoas, inclusive, falaram: olha, esse doutor, esse é o Anjo, doutor Alex, trabalhei no Hospital das Clínicas, atendimento SUS, ele sempre foi um dos médicos mais elogiados pelos pacientes. Era muita correria, mas lembro muito dele lá. Parabéns, doutor Alex. Obrigado, amém. Ó, doutor Obrigado. Alex, tudo que falou é verídico, como ser humano, anjo, para as pacientes lá do Hospital das Clínicas, é só elogio. Muito importante Amém. sua fala a respeito da forma de lidar com os pacientes do SUS. Obrigada, doutor. Adoro assistir as suas palestras. Ou seja, que ser querido que você é. Obrigado. Que ser Fica... querido. Obrigado. Ai, E você sabe, né, essa história toda, né, de eu ter buscado o coaching, né, foi que realmente eu lá na minha missão lá, principalmente no SUS, né, eu via que tinha essa limitação do tempo, às vezes, com os pacientes. Eu falei, quer saber? Eu preciso botar essa mensagem, né, trazer, por isso que eu trago aqui no meu podcast, que eu venho aqui no meu Instagram, né, que tem essas lives aqui, eu fico muito emocionado e feliz pelas pessoas aqui assistindo e as outras que vão assistir no podcast, porque é isso, a minha intenção mesmo é trazer uma palavra a mais para quem quiser ouvir, para qualquer pessoa que está precisando, né? Então, quem é que está ouvindo aí, né, falando aí de diagnóstico, de superação do câncer, é isso, é você acreditar no seu médico, é você estar diante de uma equipe que está cuidando de você, é você sentir o amor dessas pessoas do jeito que elas são, para você, por você, em tudo que você for. Então, Patrícia, uma das coisas também que me tocaram esses dias, né, que eu operei um paciente também, uma cirurgia mais
complexa também de intestino, câncer de intestino. Eu perguntei para ele como é que estava sendo a internação, durante a internação dele, né? Ele falou: doutor Alex, eu consigo ver Deus em todos os lugares aqui, em todos os momentos aqui, da pessoa que cuida de mim, daquilo que aconteceu, né? Da pessoa que liberou minha esposa para, sei lá, trazer um café que já tinha passado da hora. Sabe, Patrícia, depois que a gente lida com câncer, ou do medo do câncer, ou depois que a gente lida com esse tratamento, a gente começa a entender, né, que as coisas valiosas da vida são coisas intangíveis, né? São coisas que um dinheiro não compra, que é o amor das pessoas, que é o carinho, o apreço, o pertencimento. Tudo isso, a gratidão, né, a nossa vida como um todo, é algo que é um dom que não tem preço. Então, depois que a gente passa por isso, e eu mesmo por ter cuidado de pessoas assim, me sinto privilegiado também por ver que eu tenho que dar valor para as coisas simples, para as coisas pequenas, para, sei lá, qualquer coisa, mínima que seja, comer, tomar um café da manhã. Traz mais humildade também, né? Se lidar com isso, te traz, pode até trazer um pouco de medo, sobrecarga, mas ao mesmo tempo você lida com o momento da pessoa em que ela está no auge da humildade da vida dela e talvez, por que não, da espiritualidade. Porque eu acho que nesses momentos, para mim, são os momentos que a gente mais se conecta ao Criador, a essa energia maior, ou o que quer que, né, cada um chama da forma que entender. Mas acho que nesses momentos a gente se torna mais humilde e que a gente deixa esse amor divino entrar, né, dentro de nós, assim. Pelo menos é como eu percebo. Sim, é isso. É isso, Patrícia. E é isso. É, eu acho que é isso. Eu queria, assim, agradecer, né, a Patrícia aqui. Patrícia, a nossa conversa aqui foi muito emocionante. Foi mesmo. Das lives aí que eu mais me emocionei. Eu queria agradecer aqui você pela sua missão. Eu tô louco para ouvir seu podcast, que eu sei que tá no forno, né? Em breve tá saindo. Eu queria que você falasse então, Patrícia, deixa eu te perguntar. Qual que é esse seu projeto aí do seu podcast, Patrícia Levi? O que você está aí, né, preparando para a gente aí, que eu tenho certeza que vai ter essa mesma conexão com ajudar as pessoas, com trazer amor, trazer uma mensagem de esperança e de luta e de sucesso, né? Você é empreendedora, você é mãe, então toda a sua experiência aí que você vai trazer. O que você está aprontando aí no seu Adoro aprontar. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, né? Então, e gosto de fazer o bem. Então, para mim, o podcast é uma. Eu quero que seja um veículo do bem. Eu quero poder falar sobre tudo, né? De espiritualidade, de saúde, do aspecto financeiro, relacionamento, maternidade. Então, já gravei sobre o amor, vou gravar sobre empreendedorismo versus espiritualidade, como que a pessoa lida com a espiritualidade ao mesmo tempo com o empreendedorismo, que é difícil, né? É desafiador. Falar sobre finanças, enfim, mas eu quero poder ser esse veículo do bem, né, para as pessoas e que as pessoas possam se inspirar nas histórias. Eu quero trazer histórias reais. Acho que é isso que esse é meu projeto, né? Que acho que transparece quem eu sou. Essa sou eu, entendeu? Eu gosto de poder, adoro conversar com as pessoas, adoro ter essa troca. Eu penso que eu nasci para isso. Você nasceu para isso, Patrícia. Olha, muito feliz aqui, muito feliz por essa live. Ela vai ficar gravada e depois daqui a pouco vira um episódio do meu podcast. E foi mesmo muito emocionante. Eu queria te agradecer muito. Quem não está seguindo a Patrícia Levi, vai seguir ela e fica ligado aí no seu podcast, que vai gostar, vai ser top, tenho certeza.
Obrigada, querido. Obrigada, pessoal. Um grande beijo no coração de cada um. É isso, gente. Um abraço. Semana Beijão. que vem tem mais. Fica com Tchau, Deus. Obrigado, tchau. Patrícia. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.